Então, bora. Eu acho melhor você começar a gravação quando todo mundo chegar. Pronto. Bom, gente, estamos aqui reunidos para mais uma assembleia. Nosso novo estatuto diz que a gente tem que fazer 2 assembleias por ano. Então, é bom fazer 2, né, para reunir, para atualizar vocês sobre o que está acontecendo. Bom, aqui, não sei se todos conhecem a gente, né? Somos esses 4 diretores, éramos 5, mas a Lígia pediu para sair. A Carol é a nossa diretora-presidente, eu sou a de articulação, o Marcos é de promoção da prática e o Wesley é o administrativo e financeiro. Temos também nosso conselho fiscal, que é o Fabrício Rigolt, Natália Fregonese e o Vitor, que está aqui. Eu não sei, o Fabrício, não sei se está aqui, mas, bom, também eram 3 conselheiros e um suplente. Nós vamos anunciar que uma delas também pediu saída, e o Vitor, que era o suplente, assumiu, né, essa terceira vaga. E o que a gente vai falar hoje é sobre isso, né? Estamos dando aqui as boas-vindas a vocês, agradecer a presença de vocês e dos diretores e dos conselheiros. Vamos falar sobre a renúncia da Maria Isabel, o que a gente tem realizado e ainda tem planejado para o ano de... Aí, Paulo, que bom! O que a gente tem planejado para o ano de 2023, falar um pouco sobre as contas da associação no ano de 2022 e no primeiro semestre, e depois assuntos gerais, abrir aí para ouvir vocês também. Bom, essa é uma formalidade aqui, a gente anunciar que Maria Isabel, no dia 24 de março, né, mandou um e-mail para a gente, por iniciativa própria, e incluindo a presidente da rede, informando o desligamento voluntário do cargo de conselheira por motivos pessoais. Então, pelo Estatuto Social, né, desde essa data, então, Isabel não ocupa mais o cargo de conselheira e assume o lugar dela o suplente. Aqui o que diz os artigos do Estatuto Social, que vocês já devem ter e tudo. Não vou ler para não ser uma coisa chata. Queria falar, então, do que a gente fez, né? A revista tem tido bastante atividades, né? A gente lançou no primeiro semestre o volume 12, o número 1, que vocês podem acessar aí no site, que é livre e gratuito, né? Da rbaval.org.br. Em setembro vai ser lançado o segundo número especial da revista. O primeiro número especial foi o dedicado à primeira infância. Esse segundo número é o dedicado à temática inclusão produtiva. Está sendo feito em parceria com a Fundação Arimax e TID Setúbal. Depois, nós temos agora uma chamada aberta, a tradicional chamada aberta de manuscritos, e uma chamada aberta para um terceiro número especial sobre mudanças climáticas. Esse número especial é uma iniciativa em parceria com o Instituto Clima e Sociedade, e a chamada está aberta até o dia 9 de setembro. É 9/3, Mila? É 3, desculpa, foi erro meu aí, que 9/9. É Tá bom. 3, gente, 3 de setembro. Então, tá. No site da revista tem as orientações de como submeter artigos. Por favor, divulguem ainda que está aberto esses 2 números. Também vocês podem acessar todos os números da revista, da versão anterior, da versão atual. Opa, desculpa. Eu mexo aqui, ele
Pronto. Então, divulguem os e-mails aí para mais informações. Tem um e-mail específico da revista e um e-mail da rede. O que a gente fez de eventos no primeiro semestre, né? Todo mundo acompanhou aí a semana de avaliação G-Local. Nessa semana, a rede apoiou 5 eventos. Um foi o Debates Eval Youth Brasil. Eles focaram no uso de ferramentas de análise em avaliações. Também tivemos um evento sobre as competências para a prática de avaliação no Brasil. Esse é um trabalho que está sendo conduzido desde janeiro de 2022. E esse evento G-Local foi, na verdade, foram 4 grupos focais, onde a gente ouviu o feedback das pessoas, discussões e sugestões, né, de melhoria da primeira versão do quadro de competências. Aí fizemos uma discussão, continuando aí o movimento do ano passado de articulação com a equipe de transição do governo federal, onde a gente produziu um documento com 20 e tantas sugestões para como fortalecer a prática da avaliação governamental no nível nacional. A gente fez esse evento de perspectivas e desafios, e depois ainda a gente vai falar mais uma coisa que a gente fez em junho. A Fundação João Pinheiro promoveu esse evento, o presente e futuro dos sistemas de avaliação em governos subnacionais, né? E aí para discutir experiências de governos estaduais, municipais. E teve também um evento que a gente participou da rede latino-americana, chamado Estratégias e Agendas de los Grupos de Trabajo, que é um movimento de colaboração entre as redes e associações nacionais e regionais, e todos esses 5 eventos estão, as gravações estão disponibilizadas no canal YouTube da rede. Bom, falar um pouco sobre o projeto Competências. Esse projeto ele foi feito em parceria com a Eval Youth, e ele tem apoio da Fundação Itaú. O objetivo dele é elaborar um instrumento de referência para construir capacidades profissionais, individuais em avaliação, para ser usado por avaliadores, pesquisadores, estudantes, também ser um documento de apoio a processos de contratação, para quem sempre fica muito perdido quando vai elaborar um termo de referência e tudo, o que pedir, como pedir as competências. E também a gente pretende que seja um documento inspirador para processos de formação, né? Então, a gente acredita que com esse documento e mais o diretrizes e mais avaliação, menos desigualdades, que são documentos que a gente produziu na rede, a gente vai contribuir, né, para a profissionalização desse campo, melhorar a qualidade, a relevância das avaliações, e, portanto, que as avaliações de qualidade possam também contribuir para melhorar as iniciativas, né, e a transparência das iniciativas. E, assim, em última instância, né, que a sociedade comece a ter um melhor acesso, melhor entendimento sobre políticas públicas e seus efeitos, e como que a melhoria contribui para o fortalecimento da democracia, né, uma relação com a democracia. As etapas foram 8, né, nós já estamos na 8ª etapa, mas a gente usou alguns instrumentos de pesquisa aí para nos informar, né, nos inspirar na elaboração desse documento. Primeiro, a gente chama esse construção das personas, a gente entrevistou, né, alguns avaliadores, alguns gestores de avaliação de setor privado, de setor público, sobre o que eles pensam, o que eles fazem, onde eles se informam. Queríamos entender um pouco esses atores. Depois, a gente analisou as competências que já existem de outras associações, sociedades e tal, de outros países,
Também analisamos termos de referência, os 30 termos de referência, que são para analisar as capacidades pedidas, né, requeridas pelo mercado, e esses termos de referências foram públicos, de empresas, de ONU, de institutos de pesquisa, bem misturado. Por fim, a gente fez um casamento, né, desse trabalho, porque esses primeiros 3 itens, eles passaram por um processo de análise qualitativa e, ao final, a gente compatibilizou com as diretrizes, não apenas com a lógica das dimensões das diretrizes, mas também com o que as diretrizes diziam, né? E aí saiu a primeira versão e a gente fez esse processo de consulta na Glocal, que eu já contei, e elaboramos uma segunda versão, e hoje nós fizemos o terceiro, o segundo, aliás, momento de validação, né? Fizemos um momento com a diretoria e os conselheiros, recebemos algumas sugestões por e-mail, tive uma reunião individual, e hoje nós fizemos com os investidores sociais privados, participaram a Fundação Roberto Marinho, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, a Fundação Itaú, e aí agora a gente vai fazer uma nova rodada de revisão e apresentar os resultados finais num documento. Em junho, no dia 21 de junho, né, dando continuidade àquele movimento de articulação, em parceria com a ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, a gente fez em Brasília um encontro para aproximar atores e instituições e entender um pouco a prática e os desafios de monitoramento e avaliação de políticas públicas de vários setores. Esse evento durou o dia inteiro, aqui está as fotozinhas, estava o Marcos ajudou a facilitar, estava o Wesley, o Paulo, que está aqui com a gente, foi um dia muito legal. Então, participaram o Ministério do Planejamento, com a sua secretaria nova, né, de monitoramento e avaliação, e o pessoal do CEMAP, que é o Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, o MGI, que é o Ministério da Gestão e Inovação, o Ministério do Meio Ambiente, Mudança do Clima, Timo Pessoa, o Ministério do Desenvolvimento Regional, a SAGE, CAD, né, do Desenvolvimento Social, Ministério da Saúde, e essas outras organizações, IBGE, IPEA, Fundação João Pinheiro, a NEP-CP, representada pela Carla. A Carla estava aí com 2 chapéus, né? A Rede de Gestão Social, a UNB, a Federal de Goiás e o NEP Unicamp. Nesse dia, o Paulo Januzzi também apresentou um projeto que ele está envolvido, que é uma rede que pretende construir uma ferramenta de inteligência artificial para políticas públicas. De repente, ele pode até falar um pouquinho depois sobre isso. No segundo semestre, né, a gente teve um apoio que se concretizou num contrato para formular um plano de comunicação para a rede. Nós contratamos uma empresa chamada Quartzo. Vocês devem estar vendo a Denisa, que entrou agora há pouco, ela é a representante dessa empresa, e esse trabalho vai ter 5 etapas, né? Um diagnóstico de como é a nossa comunicação, um planejamento estratégico da comunicação digital, uma melhor estruturação da nossa presença digital e de bases de dados de grupos com quem a gente precisa se comunicar, e aí eles vão nos ajudar a executar alguns serviços de comunicação, pegar um pouco na nossa mão, depois a gente vai sozinho. Temos tido diálogos de parceria com o New Development Bank, que é o Banco dos BRICS. Eles estão estruturando o escritório de avaliação independente e eles estão interessados em nos apoiar, né, em várias iniciativas nossas, e nós já estamos trocando aí um memorando de entendimento com eles. Também estamos finalizando o desenho de um curso online de introdução ao monitoramento e avaliação para o segundo semestre de 2024. Marcos, você podia falar um pouquinho sobre ele, porque Marcos é o responsável por esse desenho, e o Marcos também é um professor, e ele, Carol,
estão envolvidos, né, na especialização da Fundação João Pinheiro, então eles já estão aí com essa experiência muito fresca, né, na cabeça, e então, Marcos, você podia falar um pouquinho? Acho que você está mudo, não? Não, não estou te ouvindo. E agora? Sim, beleza. Legal, muito bom. Boa tarde, pessoal. Muito feliz da gente estar com essa sala cheia aí, com a participação de vocês na nossa assembleia. Então, a gente está planejando, né? Já temos o desenho de um curso online de introdução ao monitoramento e avaliação, um curso com uma carga horária de 24 horas, e ele tem 2 públicos prioritários: gestores municipais envolvidos com a área, né, de planejamento e gestão governamental ou de políticas públicas, e gestores e gestoras das organizações da sociedade civil. Os 2 módulos iniciais dele são de conteúdo comum, então, introduzindo conceitos, tipos, metodologias de monitoramento e avaliação, né? Discutindo também a questão dos valores, trazendo as diretrizes para a prática avaliativa, trazendo as competências para a prática avaliativa. E a gente vai produzir também, né, um módulo específico de 8 horas, aí sim, um módulo específico sobre avaliação e planejamento governamental e um módulo específico sobre avaliação no contexto das OSCs, né, tentando dialogar em alguma medida, mas não só, né, com o que o marco regulatório das organizações da sociedade civil estabelece enquanto obrigações, necessidades, né, de monitoramento e avaliação de termos de colaboração, termos de parceria, né, executados com o setor público, mas não restrito a isso, né, com essa abordagem, mas não restrito apenas às questões do marco regulatório, né? A gente gostaria que esse curso fosse um curso com tutoria. Então, a nossa ideia é a gente ofertar para um conjunto uma turma fechada, né, que vai realizar esse curso durante um período, e durante esse período que haja ali o papel de um tutor, de uma tutora, para poder dialogar com o cursista, a cursista, né? O que a gente vê é que existem muitos cursos, sim, sobre monitoramento e avaliação online, né, disponíveis. O próprio CLIR tem um curso, a própria Escola Nacional de Administração Pública tem um curso, né? Aqui no governo de Minas, na Fundação João Pinheiro, também a gente tem um curso voltado para os gestores que lidam com o PPA aqui do governo, mas são cursos autoinstrucionais, são cursos, né, em que o aluno, o cursista, a cursista vai ali fazer o seu processo de aprendizagem individual, de forma autônoma. Então, a gente acredita que a tutoria é um diferencial, né, seja fomentando um fórum de discussão entre os cursistas, dialogando com os cursistas, dando feedbacks de atividades que não são atividades de autocorreção, porque curso autoinstrucional, a atividade praticamente tem que ser de autocorreção, VOF, múltipla escolha, né? Então, a gente tem uma parte do recurso já para esse curso e precisamos captar uma outra parte para a gente conseguir fazer ele nesse desenho, né? Fizemos um orçamento, dialogamos com empresas e profissionais que executam esse tipo de serviço, né? Nós podemos voluntariamente contribuir gravando videoaulas, mas a gente não tem capacidade, condições de editar videoaula, estúdio, né, uma plataforma para inserir o curso. E esse desenho instrucional de cursos à distância, ele tem toda uma lógica, toda uma preparação pedagógica, né, que, por mais que a gente tenha experiência na atuação profissional com isso, né, exige aí um tempo que o nosso trabalho enquanto diretora, no caso eu e Carol aqui, infelizmente não permite. Então, por isso que a gente está indo atrás de uma contratação de uma empresa que já cuida disso para poder nos apoiar, especialmente operacionalmente, já que conteúdo, né, a gente vai contribuir
a partir da nossa experiência também com a docência na avaliação. Tá? Então é isso. Mais um detalhe é que a gente quer que seja um curso voltado para pequenas organizações, né? Que a gente percebe que é um público que está sempre de fora. E eu queria também complementar uma informação que dá sobre o projeto Competências, né? A nossa equipe está aqui. A Adriana foi a nossa coordenadora, Márcia Brás também foi uma especialista importante, pela Eval Youth, a Bárbara Lamas, deixa nós te ver, Bárbara. Bárbara Lamas e o Demétrio, que não está aqui, porque ele encerrou a atividade dele em maio, mas essa equipe se reuniu semanalmente durante 1 hora, desde janeiro de 2022, e ainda trabalhou durante a semana em tarefas e tudo mais. Então, foi um trabalho grande, e aqui queria publicamente fazer meu agradecimento e meu elogio, dizer que foi um prazer trabalhar com vocês. Tem sido, né? E vai continuar, espero. Isso aí. Então, Marcos, obrigada. Aí eu queria continuar. Desculpa que eu sempre fico meio confusa com esse negócio de apresentar aqui. Clico sem querer, o negócio passa para frente. Bom, para o ano de 2024, né? Atendendo a pedidos e angústias, vamos ter seminário. Estamos pensando no primeiro semestre, por quê? Porque nosso mandato acaba. Então, nós vamos ter uma eleição no final do ano, não sabemos quem vão ser os novos diretores, então a gente gostaria de deixar isso realizado. A ideia, né, as primeiras conversas aí com o New Development Bank, com outras pessoas, é realizar esse seminário em Belém. Nossa, puxa, que longe. Por que Belém? Porque a gente nunca fez um seminário na região norte, né? Já chegamos a fazer na região nordeste, em Fortaleza, mas nunca fizemos na região norte. A região norte, né, a Amazônia, está assim nos olhos, né, nos olhares do mundo, né, por conta da mudança climática, por conta da COP que vai acontecer em 2025, também pela necessidade de desenvolver capacidades e de um desejo nosso que já é antigo de conectar o campo da avaliação com o campo da sustentabilidade, né? E aí, claro, inclui sustentabilidade social, ambiental e econômica. Então, como eu disse, a gente também vai ter eleição de um novo núcleo gestor e novo conselho fiscal em janeiro de 2024. Então, preparem-se para receber meus WhatsApp, para que vocês se candidatem. A gente quer muito que tenha renovação, que tenha novos candidatos aí, novos parceiros para trabalhar com a gente. E o nosso mandato termina dia 30 de abril. Contas, agora eu vou convidar Mili e Wesley para falar das contas. Você quer falar, Wesley? Pode começar, Mili, eu complemento. Tá. Não, gente, é só passando aqui rapidamente, eu peço desculpa porque tá tendo um barulho aqui de obra, então não sei se está atrapalhando aí no som. Tá, não? Tá, pode. Então, a gente vai passar aqui rapidamente, só aqui isso aqui a gente mostrou na Assembleia de Janeiro, né, como foi as contas de 2022, o que a gente tinha ali em janeiro de 2022, o que saiu, o que entrou, né, e como a gente terminou o ano. Pode passar, Márcia. E aí, o que foi essas entradas, né, na rede? Grande maioria ali, devido ao número especial da primeira infância, ali a gente teve o montante ali da Fundação Maria Cecília, depois teve um adendo para a contratação de consultor especial para isso, a publicação, mais avaliações e menos desigualdades, aquela parceria com o GIF, o seminário também, com as parcerias que foram feitas ali para o seminário de patrocínio, o projeto de comunicação, que foi uma doação da Fundação Itaú Social, que é esse projeto que a gente está iniciando agora,
Ali a gente tem um ganho ali de rendimento de aplicações e a contribuição de associados e apoiadores. Pode passar. E o que saiu em 2022, né? Então, a gente teve ali o gasto com a revista, que inclui ali a editora, a assistência editorial, o consultor da primeira infância também entrou ali nesse montante, as transcrições, às vezes, de entrevistas, traduções também entram, enfim. Os gastos administrativos, que entra, né, o secretário executivo, serviço de TI, escritório de contabilidade, que a gente paga mensalmente, aplicativo e softwares, tarifas bancárias, cartório, correio, essas questões administrativas. O projeto mais avaliações e menos desigualdades, né, contratação do pessoal. O seminário também, que teve a consultoria de planejamento e execução, empresa de comunicação, tradução, acho que foi isso. E a mudança estatutária, que foi uma quantia ali, o finalzinho que a gente precisou pagar no comecinho de 2022, mas que foi um projeto que encerrou em 2021. Pode passar. E aí a gente teve todas essas contas agora, né, em abril, desculpa, perdi aqui o tempo, mas que foram aprovadas pelo Conselho Fiscal, tá? Tudo está certinho regular lá na Receita, só para informar isso para vocês. E pode passar, Márcia. E aí o que a gente teve agora nesse primeiro semestre de 2023, né? Então, o que a gente tinha ali no final de 2022, começo de 2023, o que saiu e o que entrou. E como a gente está agora, pode passar. E o que foi, né, que entrou? Entrou um montante aí para esse número especial de mudanças climáticas, que na verdade é a grande maioria do que entrou, né? A gente tem ali um ganho ali de aplicações, que não é muito, e a contribuição de associados e apoiadores. E pode passar, Márcia. E quais foram os gastos no primeiro semestre, né? Com a revista, incluindo fusão produtiva, mudanças climáticas e nosso número tradicional. Os gastos administrativos também, igual ano passado, sem grandes mudanças. O montante ali que precisou do projeto mais avaliações e menos desigualdades, que foi apenas impostos ali. E o projeto de competências, que a gente pagou uma primeira parcela ali da coordenação. E articulação, que a gente teve o gasto com o evento da ENAP e o site que entrou no ar do articulação.org. E é isso. Acho que eu falei errado. Instituto Clima e Sociedade, gente, desculpa aí. Wesley, você quer seguir com essa parte, captação? Acho que você consegue falar isso melhor. Eu acho que alguma coisa importante destacar também, as mudanças que a gente tem feito na perspectiva de gestão, né? A troca da contabilidade, a gente tem feito uma rotina de reuniões mensais com a nova contabilidade, e é Rodrigues associado. E para além disso, reuniões trimestrais com engraçado o nome, né? Fica associado. E para além disso, a gente tem executado reuniões trimestrais com o nosso conselho fiscal. Hoje a gente estruturou as contas da rede de modo que a gente associa o recurso que entra ao projeto, aos fins que ele almeja, e é possível ter a rastreabilidade de tudo que foi gasto com aquele recurso, de modo que a gente consegue ter uma transparência e comprovar os gastos para o cumprimento do objetivo inicialmente traçado pela pessoa que repassou o recurso para a Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. Então, teve todo esse processo de digitalização, atualização da contabilidade, de colocar uma lógica de governança mais robusta em cima disso, que foi executado ao longo desse ano também, e é importante dar destaque. Aqui a gente coloca um pouco do que a gente tem chamado. A gente está montando nossa estratégia de captação de recursos. Montamos, na verdade, no ano anterior para realização do seminário e manutenção da rede. A gente está atualizando ela agora, porque esse novo seminário mencionado por Márcia exige uma estratégia de captação robusta, e aí são os eixos que a gente tem trabalhado para justificar e atrair as pessoas a colaborarem com a rede. Essa questão de produção de revistas, né, de conteúdos para a biblioteca, trazerem mais legitimidade para a temática apresentada, visibilidade. A rede é um espaço, um hub que possibilita troca de experiências, seja pela revista, pelos eventos, ou por outras reuniões mais enxutas com especialistas que a gente tem capacidade de promover. A possibilidade de encontrar potenciais colaboradores, a gente está no processo, inclusive, de reformulação do nosso banco de profissionais para fomentar esse match, né, esse encontro entre oferta e demanda. E, para além disso, o próprio fortalecimento do campo de avaliação, fomentar trabalhos com mais qualidade dentro do contexto e ampliar ali a possibilidade de encontrar, eventualmente, clientes, né, a partir da divulgação de editais ou os próprios seminários e eventos realizados.
Pode passar, por favor, Mi? E aí, como que a gente tem trabalhado a colaboração direta? É o apoiador pessoa física pelo portal. A gente está buscando agora, com a nova estratégia de comunicação, ampliar, inclusive, essas contribuições pessoa física, 120 pessoas ano. Vocês viram aí que está na casa de 5 mil arrecadados até então. E apoiador pessoa jurídica pelo portal, que é de R$ 5.000 ano por apoiador. E os benefícios seriam acesso a essas oportunidades de avaliação, formação, entre outras informações vinculadas à área, para além de acesso ao banco de profissionais, que a gente tem em processo de discussão da reformulação. E, além disso, a possibilidade de elaboração de números especiais da revista. A gente deu exemplo de duas aqui que foram bancadas pela Arimax, Instituto Clima Sociedade, com as temáticas, uma da questão do mercado de trabalho, mundo do trabalho, outra relacionada a mudanças climáticas. É o valor de 110 mil, que banca o custeio. Para além disso, a gente tem cobrado chama de overhead, né, que é uma taxa de 15,5% para manutenção dos custos administrativos da rede, da revista, e para além disso a possibilidade de realização de parcerias para a produção de conteúdo específico. Um exemplo é a produção Mais Avaliações, Menos Desigualdades, que a rede entra para produzir, tem ali o repasse de um recurso para essa produção, e esse percentual de 15,5% é cobrado sobre esse valor para manter a rede. Então, é uma estratégia que a gente tem utilizado para manutenção também da estrutura da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, e doações, que vai de 1 centavo até onde seu coração quiser aí, para poder garantir a continuidade da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. E como que o pessoal que é aqui associado pode ajudar a gente nessa estratégia? Essa sugestão de organizações para potenciais captação. Então, vocês conhecem organizações que querem fomentar o campo, que acham interessante estar atreladas ao campo. Então, vocês sugerirem para a gente poder fazer ali reuniões junto a essa organização e apresentar a rede e possibilidades de contribuição e colaboração, ajudar a divulgar o nosso portal e as possibilidades de associações existentes, pessoa física e pessoa jurídica, identificar e encaminhar para a gente possíveis contrapartidas para a associação paga, para a gente pensar que como a gente pode reformular essa possibilidade de serviço para essa pessoa se associa, mas o que ela ganha em troca? A gente hoje discute muito esse acesso ao banco de profissionais, a materiais específicos, materiais exclusivos. A gente tem discutido possibilidade, talvez, de, sei lá, cursos específicos, acesso a conteúdo específico. Então, vocês ajudarem a gente a pensar nisso. E identificar também revistas, organizações que tenham um possível interesse em publicar edições especiais da revista, que é uma das possibilidades para a gente também angariar recursos de manutenção da rede a partir da cobrança daqueles 15,5% em cima do valor repassado. Então, tá, se vocês tiverem sugestões, ou outras sugestões também para além dessas aqui que a gente está enumerando, fiquem à vontade para poder repassar para a gente. Opa, já vi que o chat ficou aqui, tem algumas sugestões. Nossa, Melissa ideias também. ótimas. Agora acabou de... Nós estamos aqui já resolvendo o problema que a gente estava colocando na sexta passada, conversando sobre cobrar ou não o curso. Já surgiram duas ideias aqui, de talvez Opa, dar desconto, né, para quem é filiado. Pode ser no uma curso, né? ideia. Legal. Tem a questão do seminário também que a gente conversou, né? Se é a possibilidade de cobrar ou não. Então, O seminário também é uma oportunidade, né, de arrecadar. É isso, né? A gente não vive dos associados, né? Vocês viram? A rede custa 60, a contribuição dos associados é 5. Então, mas a gente vai se virando, né? Achando formas. Eu acho que vale a gente dizer, gente, que a gente fez a reformulação do portal e ele gerou menos retornos do que a gente imaginava que geraria. Porque, inesperadamente, o LinkedIn começou a ser muito mais uma fonte de comunicação com pessoas interessadas na área do que o próprio portal. O portal tinha também problemas de velocidade, isso acabava desanimando um pouco as pessoas de usarem o portal. Então, esse também é tarefa que a gente está conversando aqui com o pessoal da comunicação, porque a gente vai ter que pensar, né, com base nas características do nosso público, o quanto vale a pena a gente ficar investindo no portal, o quanto vale a pena a gente pensar na ferramenta LinkedIn com outras
ferramentas associadas, e essa ideia do diagnóstico do perfil vai nos orientar melhor, né, em relação a isso. O que a gente percebeu, isso é certo, é que o banco de profissionais é uma oportunidade para a gente ampliar a filiação, mas ele precisa melhorar. Do jeito que está, ele não está funcionando. Ele não... A gente sabe que ele é potente, né? Começa lá com a Emília essa ideia, né? Lá com o portal do Outcome Mapping e tal, mas a gente ainda não trouxe, né, os resultados que a gente imaginava da forma que ele está estruturado, né? Assim, tecnologicamente falando, né? Emília pôs tantos comentários, será que você não quer falar um pouquinho, Emília? É, isso que eu fiquei aqui, agora eu fiquei... Eu não sei se ela Saudade de você. Gente, eu tô meio... Peraí, deixa eu prender meu cabelo aqui. Eu tô meio improvisada, porque eu tô aqui no Brasil, é tipo meu penúltimo dia aqui. Vocês não sabem o caos que está aqui ao redor de mim. Não, pode deixar a câmera fechada. Quis abrir a câmera, não. Eu prendi o cabelo aqui. Oi. Mas se você soubesse o caos que está aqui ao meu redor, arrumando mala. Enfim, oi, saudade Oi. do mundo. Tive batendo papo com a Márcia, aí que eu quero voltar a participar mais. Eu andei muito ausente, não por vontade, mas por circunstâncias. Não, enfim, só estou abrindo a boca aqui porque a Carol mencionou, mas acho super legal. Acho boa ideia de cobrar, mesmo que seja simbólico, porque a verdade é que isso aí não sou eu que estou falando, isso aí são outras pessoas que falam, né? Tudo que é de graça, as pessoas tendem a largar mais, a valorizar menos, então mesmo que você cobre um preço simbólico, eu acho que é importante também, sabe? Para ter para valorizar mesmo, assim, o que está sendo oferecido, né? Ainda mais com a qualidade que a gente já sabe que vai ter. Então, eu acho que é importante. Daí, assim, talvez até pudesse pensar, em vez de fazer uma coisa com um preço tão simbólico, até pensar em fazer alguma coisa tipo colocar um preço real, que não precisa ser muito caro, pode ser um preço baixo, mas ainda assim um preço real que cubra, sei lá, uma parte dos custos e tal, e fazer isso acrescenta trabalho, tá? Mas fazer uma espécie de cota social, sabe? Assim, olha, se você realmente não puder pagar mesmo, a gente vai ter, sei lá, 20% das vagas que vão ser para pessoas carentes, para organizações muito pequenas, para pessoas que... Né? Porque com isso você... E aí, por exemplo, de repente, o pessoal que paga financia quem não paga, sabe? Então, enfim, eu já vi alguma bolsa, a gente pode chamar como a gente quiser, assim, mas se você colocar, sei lá, R$1.000 esse curso, entendeu? Que não é muito, a pessoa pode pagar em 10 vezes, sei lá, eu acho que acrescenta um valor e, ao mesmo tempo, você consegue dar oportunidade para quem realmente não pode pagar. Então, essa é a sugestão que eu tenho com relação à questão do pagamento, já que eu abri minha câmera aqui para falar oi para vocês. E espero voltar a participar mais. Venha. E enfim, estamos aí, gente. Parabéns por tudo. Eu cheguei meio atrasada, mas já deu para ver um montão de coisas que vocês fizeram e show de bola. Nossa, a gente tem trabalhado bastante mesmo, mas é um grupo que se entende muito bem, né? Nós 4... Muito mara, muito mara. 5 minutos a gente muito legal. faz coisas, muito animado, muito bom. Passamos pela pandemia, né? Passamos por tanta coisa, né? Nossa. Choramos juntos, estamos aí. Estamos aí. Então, Márcia, parabéns aí vocês todas, né? E todos aí, né, estiveram envolvidos nessas atividades, muito bacana. Participei de algumas delas lá em São Paulo, né? Assistindo lá o seminário com GIF, também lá em Brasília, e essas outras atividades também, né, que têm sido realizadas. Fiquei surpreso e achei muito
bacana vocês terem organizado esse curso, eu não sabia que estavam organizando, mas acho ótimo, viu, Marcos, que você com toda a experiência aí, né, você, Carol, do curso de monitoramento e avaliação, né, que foi feito nesses tempos de pandemia. Esse curso tem que voltar, né, enfim, né, esse curso de especialização, né, tem muita gente ansiosa por ele, e eu acho que esse curso que está sendo oferecido, acho que é uma ponte para isso, né? Acho que se planejasse em vários módulos, pensando que a realização deles leva a uma certificação, né? Em algum momento, com alguma atividade presencial também, enfim, podia ser alguma coisa em que as instituições parceiras poderiam estar oferecendo, né? Digo isso porque o Itaú Social, né, tem lá no Polo alguns cursos também, né? Enfim, pode ser alguma coisa, vocês, o João Pinheiro, quem sabe a própria ENSE do IBGE, enfim, ajudando a organizar um curso lá de estatísticas e políticas públicas, em EAD também, entendeu? Sabe? Então, tem alguns cursos autoinstrucionais e poderiam ser considerados por efeito de uma certificação. Naturalmente que, né, tem que ter, eu acho que, os cursos da própria rede e algum tipo de atividade presencial, alguma atividade prática para isso. Legal, Marcos. E eu acho que, né, a Márcia também tem essa experiência lá fora, sabe? Tem muita coisa que pode ser oferecida. E alguns cursos básicos. Tem um certo núcleo duro, né, que realmente a rede precisa primar, né? Já desenvolveu material sobre isso. Eu acho que, de repente, algum curso presencial, né, desses projetos que foram desenvolvidos, avaliação, combater a desigualdade, esse projeto de identificação de perfil, né, de avaliadores, isso tudo, sei lá, podia ser um conjunto de atividades que poderiam estar sendo elencadas, talvez, quem sabe, lá em Belém, né, o pessoal faria um curso mais estendido, ou antes ou depois, e isso contaria créditos, né, para isso. Assim, para uma eventual certificação, aí teria que ver se a própria João Pinheiro bancaria isso, né? Junto ao MEC, tem toda uma problemática nisso. Mas, enfim, no começo não precisa também acenar com tantas possibilidades, senão a gente nunca, né, decola um projeto desse. Mas eu acho bacana isso. E eu acho que, de fato, né, esses cursos poderiam não ser pagos, eu entendo, mas, né, a rede não tem essa capacidade de ficar bancando. Eu acho que, assim, e ao mesmo tempo, se vou cobrar, eu não sei se cobrar um valor muito alto, viu, Emília, se isso vai ajudar, mas, não sei, R$ 200, sabe, por um curso desse, ou 120, ou eu tinha proposto 100, mas, de repente, cobra R$ 200, mas para quem é afiliado, não vai cobrar nada. Então, a pessoa começa a participar das atividades da rede, né? E aí são R$ 120 por ano e pode fazer alguma diferença, vai fazer uma diferença de fato ao longo do período, tá? E, por fim, uma última consideração sobre o portal. O portal é sempre esse problema, né, gente? É que eu acho que se não tiver, é ruim, né? Tem que ter algum lugar. Que nem contador, tem que pagar o contador todo mês. O site tem que pagar todo mês. E todo ano tem que pagar o domínio, né? Então, internalizar isso, vai ser sempre um lugar importante para ter documentos institucionais, né? Sempre um lugar onde você pode divulgar algumas atividades, mas o LinkedIn também, eu acho que essa ideia daqueles e-mails que a gente recebe também, achei bem legal, né? Essa ideia, resumo, que a gente recebe, né? com as mensagens, e é isso. Eu acho que, né, gente, essas coisas, infelizmente, custam, né?
tempo, mas eu acho que está indo no caminho certo, né? A revista se consolidando, que bacana, né? Tem esses números temáticos, né? Quem sabe em algum momento vale a pena fazer um número especial sobre a avaliação dos programas públicos, no sentido desses programas públicos que estão sendo remontados, mais médicos, Minha Casa Minha Vida, próprio, né, o novo redesenho do Bolsa Família, não sei, alguma coisa que não fosse necessariamente uma avaliação de resultados e impactos, mas né, uma avaliação de desenho, ou, enfim, a documentação desse programa podia ser uma chamada nesse sentido também, tá? E por fim, a Márcia falou sobre inteligência artificial, viu, Márcia? A gente lançou, tá, gente? Eu vou depois... foi criado um Centro de Inteligência Artificial e Políticas Públicas na Federal de Goiás. A gente está buscando recursos, estamos um pouco fora do radar, mas é por conta disso. E quem sabe a gente pode fazer... Não, quem sabe não, eu tenho certeza que a gente pode fazer uma parceria junto aí, nessa área, inclusive, de capacitação, que a gente pode aproveitar o que está sendo oferecido, a gente pode oferecer alguma coisa, e eu acho que a gente tendo recursos, a gente pode financiar também algum curso, tá? EAD, autoinstrucional, por exemplo, que a Márcia tem muita experiência, Carol também, Marcos, estou vendo a Márcia aqui, Brás também, de documentação de experiências de projetos sociais. A gente sabe que tem coisas legais. A Adriana acho que trabalhou com isso também, né, Adriana? Tem muita coisa rolando legal e está mal documentado, não está documentado. Então, o recurso que a gente está levando no âmbito desse projeto de inteligência artificial e políticas públicas para isso também, não é só para um chat PP, né? Mas, na verdade, a maior parte do recurso quer dizer, está dividido entre o desenvolvimento da ferramenta, o desenvolvimento quer dizer, a condução de pesquisas primárias, tá? E criação de um repositório de conhecimento na área. Então, a Revista Brasileira de Monitoramento e Avaliação é uma das revistas que a gente quer colocar nesse repositório. A gente não avançou nessa discussão porque ainda, enfim, temos problemas de equipamento para isso tudo. E a terceira linha, ou seja, então a segunda linha é pesquisa primária. Então, a gente pode fazer uma coisa de cooperação técnica, e eu estou dizendo isso porque eu, Vicente e Ana Lu, eu na ENSE, do IBGE, o Vicente Rocha, da UFG, e a Ana Lúcia, professora Ana Lúcia, do NEP Unicamp, né, estamos na coordenação desse centro lá da UFG, e temos bons acenos de recursos. Então, com certeza, fazer uma coisa de cooperação técnica com a rede, de tal forma que a gente possa contratar bolsistas que trabalhem para a rede para fazer documentação de experiências em alguma área, né? Pode ser interessante. Nós estamos também buscando recursos com o Itaú Social nesse sentido, né? De ter recursos para que a gente possa fazer, por exemplo, documentação de experiências na área cultural, né? De programas públicos, municipais, no âmbito da cultura, no âmbito da educação também, que são duas áreas, né, que vocês sabem que eles atuam mais. Então, tendo esses recursos, a gente pode ver isso, né, fazer uma parceria, tem todo o interesse por exemplo, de fazer um mini curso de documentação, entendeu? Como documentar... viu, Marcos, assim, mapa de processos, sabe? Como é que a gente pega uma experiência lá em um município e documenta, sabe? Aquela experiência num nível básico que depois pode ficar sofisticado. Mas a ideia agora é um mínimo. Mas, enfim, tá? E então a gente pode, mais para frente, conversar de novo no âmbito da rede, a gente pode fazer uma apresentação mais geral dentro de uns 2, 3 meses, né? Agora, na Fundação João Pinheiro, agora em setembro, né, Carol, vai ter a NEP-CP, o encontro da NEP-CP, vai ter uma mesa de inteligência artificial, onde a gente vai apresentar algum progresso. Mas
quando a gente tiver os recursos em mãos, a gente faz um contato com a rede, no sentido de ver o que a gente pode financiar em termos de um curso, ou em termos de levantamento primário, sabe? Coisas desse tipo. Mas é isso, parabéns a todo mundo aí. Obrigada, Paulo. Meninas que sempre falam que não estão falando nada. Maria Cecília, Melissa. Maria Cecília, é muito tempo que a gente não se vê. Você está muda. Tempão que a gente não se fala, mas eu estou acompanhando o trabalho da rede, a evolução da rede, e no que eu puder ajudar. Obrigada. De vez em quando a gente troca uns e-mails, né? Isso aí, faz tempo que a gente não troca. Muito bem, bem-vindos. E Fabrício, quer falar alguma coisa? Melissa, esse é o momento de ouvir Eu você. queria, na realidade, perguntar se vocês estão prevendo algum evento agora para o segundo semestre de 2023. Uma coisa que eu sempre sinto falta é de trocar mais tecnicamente, sabe? Nós também. Experiências, ideias. É um networking que é menos de organizar evento e de trocar experiências mesmo, né? Eu trabalho num nicho muito específico, né? Mas eu acho muito útil a gente estar junto, trocar, né? Às vezes ter uma roda de conversa, uma mesa redonda, técnica mesmo, né? Para a gente poder trocar ideias. Muitos de vocês estão ligados a instituições de ensino, né? Então vocês fazem isso com regularidade. Agora, quem está no mercado, trabalhando com consultoria, faz menos, né? Então, eu acho que a gente promover essas trocas, sabe? Ter experiências, né? De conversa, pessoalmente, eu acho muito interessante. Então, eu estou em Brasília, Márcia também, enfim, eventualmente a gente pode marcar alguma coisa por aqui, né, Márcia? Hoje, na conversa com o GIF, com o GIF não, com as organizações, né, que apoiam a agenda do GIF, surgiu uma ideia dessas, assim. Bom, a gente já tinha planejado, né, fazer alguns diálogos esse semestre, né, Marcos? Mas a coisa enrolou um pouco. Tem horas que a gente quer fazer e não tem braço para fazer. Mas enrolou também porque a gente focou, né, no evento da articulação lá com o governo federal, com os eventos do G-Local, né? Então, a gente teve que canalizar as energias para isso também, né? Exato. Então, hoje surgiu uma ideia de, assim, a pergunta final do encontro lá era como a gente tornar vivos, né, os documentos que a gente tem produzido e tal, e úteis e inteligíveis, né, o documento de competências, porque quem não é do ramo, quem está chegando, lê aquilo lá e fica um pouco assustado, né, às vezes com o tamanho, às vezes com termos, então surgiu essa ideia da gente organizar, né, sei lá, de 15 em 15 dias, uma conversa sobre cada uma das competências e chamar pessoas que pudessem ilustrar com a sua experiência, né, Melissa? Com a sua experiência, por exemplo, de negociação com quem está demandando avaliação, né? Como é que você lidou com isso em alguma situação? A questão ética, né? Quer dizer, a gente que tem experiência, a gente passa por aquilo lá, eu na minha cabeça vou me lembrando dos meus trabalhos, das situações em que eu tive que usar aquela competência e às vezes não tinha tanta, né? E aí a gente faria um diálogo sobre a prática, apesar que eu estou entrando na área do meu colega, Marcos, que é o diretor da prática. Então, surgiu essa ideia aí, mas eu estou um pouco angustiada de que a prioridade tem que ser o seminário agora, sabe? Porque a gente sabe que quando tem um seminário, ele toma toda a nossa energia. É muita coisa, né? Hoje mesmo eu fiz reunião, Wesley, com o OVA, aquela plataforma, né? Para ver se daí já tomou pau, porque eles não têm versão em português, então falei, ó, meu filho, não dá. E vou atrás de uma outra, quer dizer, a gente já começa a pensar no desenho, e eu estava pensando que, poxa, é muita coisa, que a gente podia fazer uma convocação aí de voluntários para nos ajudar nesse comitê gestor
do seminário, né? Precisamos pensar num comitê de conteúdo, né? Ou comitê científico, não sei, é um campo que a gente não domina muito, né? A gente vai começar a pisar nele agora, então, e ele é um campo que está muito em evidência e que é muito complexo e que tem muita coisa acontecendo, então a gente tem que ser muito safo aí para definir um rumo dele e ter ajuda, né? Então, não sei, acho que se a gente tiver mais ajuda, a gente consegue, Melissa, promover talvez alguns diálogos agora aí no segundo semestre, né? Eu Pegar. fico à disposição, Márcia, porque eu acho que até, enfim, uma coisa mais simples entre a gente, não é Simples, complicado organizar. Eu fico à disposição, né? Pode tipo contar um comigo. G-Local, sabe? E a gente vai montando também uma bibliotecazinha de pequenas conversas, que de repente pode nascer um livro mais tarde, também essa outra ideia que surgiu, né? Se a gente fizer capítulozinhos assim, um livro colaborativo de todo mundo e tal, da nossa comunidade, né? E aí eu queria só agregar uma outra coisa que está me ocorrendo agora também. Eu acho ótima essa articulação aqui na América Latina, mas eu fico pensando, eu tenho muito como referência a Associação Americana de Avaliação, né? Você estava nos Estados Unidos, também acompanhou de perto. E eu acho que essa troca com outras associações também, né? Outras redes também é muito positiva, né? Especialmente em relação a como que eles operam, né? Que numa dinâmica, às vezes, muito diferente da nossa, né? E fica só como uma sugestão também, fico à disposição também para facilitar nessas duas ideias, que é promover encontros entre nós e, eventualmente, uma troca com eles. Ótimo, maravilha. Márcia, eu acho que a ANEP-CP, né, a Carla Bronzo está aí, enfim, pode ser uma parceira para ajudar, né, enfim, nesse evento lá da rede lá, entendeu? Sabe? Pode ser pela conexão, né, com as universidades de lá, né? Isso, né? E da Amazônia, sim. Ótimo. Pode ser uma coisa interessante. Eu ia pedir isso, gente. Eu tenho uma reunião marcada terça-feira com uma organização de lá. Se vocês tiverem também dicas de ONGs, organizações que estejam lá, né, empresas de investimento social privado que também tenham conexão com o campo, eu mapeei mais duas. A gente agora está começando a fazer essas conversas, porque a gente está longe desse território, né? Então é importante que a gente tenha contato com quem está lá e conhece a realidade de lá, né? Então, se tiverem dicas, né? mandem. O secretário de Planejamento de Belém, né, já se disponibilizou, já ficou super animado com o seminário CELAR e disponibilizou apoio. A gente precisa começar a conversar com ele, sabe? Abril, Emília, a ideia é que seja abril, nós estamos pensando, né? E Carol, eu estou trabalhando num mapa de atores, uma grade de análise de stakeholders, assim, que tenha grau de interesse, com rubricas, grau de interesse e grau de influência. Depois eu vou compartilhar com você isso. Mais ou menos, tenho mapeado, por exemplo, que o Fundo Amazônia, ele é gerenciado pelo BNDES, então a gente pode acionar nossas conexões no BNDES. Voltar, né? Eles estão sumidos também, né? Pois é, o dinheiro do Global Environmental Fund, que vem para o Brasil, ele vem via Fumbio, né? Fumbio, e o PNUMA também tem uma participação nisso, né? Que é o programa... E todas essas organizações que eu estou falando com vocês, nenhuma delas tem área de avaliação. Então, a avaliação é um buraco, assim... Talvez porque eles não usem esse termo. Então, Emília. E aí eu acho que esses atores grandões podem nos guiar, né? E eu já andei vendo algumas experiências, por exemplo, existiu uma avaliação do desastre de Brumadinho, que foi feito por várias organizações com participação da comunidade, que eu achei super legal. Tem um vídeo sobre ele no YouTube e também talvez... E uma das pessoas que aparece no vídeo é do ECOS, Instituto ECOS, que é muito minha amiga. Tem a Martina, né, do Clima e Sociedade, que acho que deveria compor esse comitê. E também a gente pensar no que a gente quer, né? Porque o assunto é muito abrangente. Eu estava mapeando os temas assim disso também, enchi uma folha de caderno assim, com as minhas bolinhas e tal.
mas a gente precisa começar a pensar juntos nele. E eu estou muito animada com isso, dá vontade de não fazer mais nada. E só desenhar esse seminário, que eu acho que vai ser muito legal. Desbravando um universo aí. Ô, Márcia, o BNDES, eu posso tentar, entendo uma proposta, sabe? Acho que a Tereza Campelo é a diretora social lá, entendeu? E ela tem ido muito lá para a Amazônia, tem um setor lá de avaliação, enfim, aquele, né? Você sabe como é que são esses setores no BNDES, né? Mas acho que eles estão mais sensíveis a essas questões, mas precisa ter um negócio concreto, não é difícil. A Tereza vai pedir um... Então, é melhor só quando tiver um negócio mais ou menos fechado, olha, preciso, sei lá, 50 mil, não sei, né? Não, Ou passagens. nós já temos um orçamento e nós estamos já esboçando um documento, Tá. e esboçando esse mapeamento já todo do conceito. Então, nós precisamos agora montar o comitê, sabe, assim, desse seminário. Alguém que se candidata? Gostaria? Uma outra coisa é o governo do estado, né? Enfim, o governador lá, enfim, eu não sei, eu não conheço, né? Mas eu imagino que pode ser um parceiro, alguma secretaria de estado lá, mas eu também não tenho contato. Eu posso até tentar saber. Tem um colega meu paraense que é do governo do estado, mas eu não sei onde ele está. Eu vou ver. Eduardo Brandão, eu vou procurar saber sobre isso. Beleza. A gente conseguiu um pela educação, né? E aí que está conectado com a gente da avaliação por essa via da educação, mas tudo é bem-vindo, gente. Agora a gente está colhendo. Legal, Melissa. É isso aí. Eu tive com o diretor do Escritório de Avaliação Independente do GEF. Eles vieram aqui por uma assembleia deles e eu, né, escrevi para ele, e a gente jantou, eu jantei com a equipe deles. E eu disse para eles que eu queria aquele curso que eles deram no IPDET, que eu queria traduzir aquele curso para português e queria fazer aquele mini curso em Belém, no seminário ano que vem. Ele adorou, ele falou, eu falo um pouco de português, ele é finlandês. E é uma figura, ele, legal, sabe? E aí a gente podia fazer isso, né? Empreender, pegar esse material e ele vem, se a gente quiser. Mas como faz com... Ilha, como faz com a tradução? Eu falei, a gente vai traduzir, né? Horas. Então, eu estou animada com isso também, porque esse é um tema, o tema meio ambiente, sustentabilidade, ele não está presente nem nos cursos dos economistas, viu, Paulo? 92% dos economistas não estudam meio ambiente. Isso é dado aí de um movimento chamado Rethinking Economy, e nem nos programas que eu mapeei de pós-graduação de avaliação, esse tema não está presente ainda, muito pouco. Então, seria uma coisa inovadora da gente fazer, né? Márcia, eu posso ajudar esse grupo, tá? Oba! Eu também. Oba! Candidato. Maravilha. E até só para complementar, para falar assim de como não tem, de como é novo isso na área de avaliação, a gente, por exemplo, está aqui no escritório de avaliação da FAO, a gente está terminando as guidelines, as diretrizes internas de avaliação da área para fazer para fazer as palavras vêm em inglês, gente, desculpa, não é pedantismo. Para fazer o mainstreaming, né, da mudança climática no processo da avaliação, a gente está finalizando as diretrizes, porque a gente não tinha ainda. O pessoal da associação, não é a AFRE, é o pessoal da Associação da África do Sul, como chama? SAMEA. Da SAMEA. Fez umas guidelines com o governo. Esse Ian Goldman. Isso, Ian Goldman, exato. E o NEG não tem ainda uma guideline ainda, eu acho, mas está no processo também
mas é mais do que mudança climática, é meio ambiente e mudança climática. Mas é um negócio que é novo assim, no geral, né? O NEG, eu posso fazer faço com prazer essa ponte, que também é o Juha também, na verdade, é a liderança do grupo de meio ambiente no NEG, que eu não estou mais fazendo parte agora, eu acabei mudando para outro, mas, o NEG, vamos tentar, gente, se você conseguiu contato já com o Juha, você já conseguiu o NEG? E a equipe dele, que são os doces. Mas então vamos fazer, eu ajudo nessa interlocução, eu com meu a minha grande capacidade de influência, eu ajudo na interlocução. Capacidade de influência? Eu meti um e-mail na caixa do homem, falei, bom, não tem nada a perder, não, né? vamos Ele lá, responde, quer vir aqui agora? Eu falei, estou indo. Eu ajudo, porque a UNEG, eu acho que também é isso, dentro da FAO, para mim, até agora eu não tenho conseguido fazer nada com o Brasil, eu já fiz tantas propostas, gente, tantas, mas a diretriz é sempre de regional, e aí português é uma língua, tipo, ninguém liga, então, mesmo a rede que a gente tem uma network de colaboração, como chama? Tem um canal de... Ai, gente, desculpa, eu tomei vacina esses dias, hoje eu fiz um exame com contraste, eu tô meio lesada, assim. Tem uma comunidade de prática, que é Eval Forward, que eu nunca consigo fazer nada com eles, porque é em português, a Eval Forward é só para espanhol, francês, lá. Então, assim, eu já tentei várias vezes, mas vamos ver, a gente vai insistindo. É uma língua negligenciada mesmo, total. Gente, eu tô lembrando que a Márcia conhece a Ana Rosa, que estudou aqui, que é daqui de Brasília. Ela trabalha no PNUD, na Agência Independente. Ana Rosa saiu. Ela está na Dinamarca. Eu vi ela num evento recente do PNUD. Mas ela está no PNUD ainda, mas eu acho que ela não está mais mexendo com avaliação, gente. Ela aplicou para um outro negócio lá, eu acho. Não, a última notícia que eu tive dela é que ela ainda estava na avaliação, sim. É? Então ela virou diretora de uma área específica de avaliação, de um grupo, salvo engano, mas eu acho que ela bom, é a última notícia que eu tenho também. Mas, de toda forma, a gente pode pedir ajuda para ela, sabe? Porque ela mora em Nova York e ela conhece... Ela está morando na Dinamarca. Bom, mas ela conhece pessoas, né, que podem ajudar a gente. Né? Com certeza, Inclusive, o cara da FAO não é aquele Indra Naidu, Emília? Não. Não. A diretora do nosso escritório é Clemência Consentino, ela não é, assim, ela trabalhava com avaliação, mas ela era funcionária do governo americano. Então, ela está entrando agora mais, assim, neste mundo da avaliação, ela está entrando mais recentemente porque ela veio para a FAO. O Indran está no IFAD. IFAD, No IFAD ele está. Eu tenho também uma articulação, essa é uma que eu tenho, assim, que eu consigo, pelo menos, intermediar uma conversa e tal, com o escritório de avaliação do WFP. Também em Roma, por conta de trabalho, de algumas coisas que a gente andou fazendo com as 3 agências, né? E no próprio... Tinha uma conexão que estava dentro da FAO, não sei porque eu achava isso. Oi? Achava que o WFP estava dentro da FAO, não sei por quê. Não, são 3 agências separadas, mas enfim, eu tenho os contatos, tanto dentro do WFP quanto no IFAD, eu consigo fazer interlocuções, porque eu tenho começado um trabalho de capacity development com as 3 agências. Então, eu estou criando essas conexões para eu fazer o meu próprio trabalho, e aí a gente usa isso e abre. Eu acho que eu sugeriria a gente começar pelo DF, já que você já teve essa conversa com o Juha, porque isso aí pode puxar outros apoios, entendeu? Sim, eles foram muito, muito receptivos a essa ideia aí, eu fiquei... E a gente... E daí, uma vez que você tem daí o resto do pessoal, tipo, anima.
E o New Development Bank, que eles, né, é legal ter esse apoio deles, mas ainda vai ser pequeno o apoio deles, assim, porque eles também não estão estruturando a área deles, né? Então, acho que é mais para eles ficarem bem numa foto de que eles se articulam, né, com organizações nos países dos BRICS. Tudo bem. Então tá, gente. Mais alguma coisa? Muitas ideias, né? Muita coisa pela frente aí. E muito bom ter vocês com a gente aí pensando e dando palpite. Excelente, muitas coisas. Então, nossa reunião de sexta tem que ter um pedaço bem importante sobre seminário, né? Aliás, Sobre o gente, curso. quem quiser encontrar com a gente toda sexta-feira, das 5 às 6h30. Ah, pois é. A gente dá uma sextada um pouco mais tarde, né? Mas é sempre um prazer. Às vezes a gente se encontra quando a gente consegue, né? Presencialmente. Mas normalmente é virtual. Ilka também está aqui dando umas sugestões. Tá. Bem-vindas. Como é que a gente fica sabendo dessa reunião para a gente chegar? É sempre... Tem um link para o boteco? É sempre 5 horas e... Bom, o que a gente faz para divulgar? A gente pode divulgar o link aonde? Não, eu acho que... Não sei. A gente pode... Tem um interesse em ser uma coisa mais privada, né? Só para não... Essas coisas de ataque, de... Pois é. Já rolou, ainda está rolando. Eu achei que já tivesse fora de moda, mas ainda outro dia rolou um ataque desses aí de gente aleatória entrar na reunião. Não, mas eu queria dizer o seguinte, Emília é uma associada que está manifestando o interesse de participar das reuniões, e aí a gente poderia talvez incluir, né, talvez fazer uma enquete com os associados, quem gostaria, né, de participar, e aqueles que gostariam, a gente manda o link. Convite, né? Pode mandar um recado para a gente, nós mandamos o link. Quando eu vou marcar eu vou fazer assim, eu vou marcar na agenda, e daí, quando eu ver que dá e tal, porque para mim é meio tarde, já é tipo 10 da noite, assim. 5 horas são lá? Sim, 5 horas é 10 da né? noite. Depende. É toda sexta-feira, 5 horas. Toda sexta-feira, 5 horas. Tá bom, eu vou marcar na agenda aqui, quando der, eu dou um alô para vocês antes. Aí a gente diz qual que é a pauta prevista também para ver se interessa, às vezes é uma coisa mais burocrática, assim, não interessa tanto, fica, né, para uma... porque a gente organiza sempre a pauta um pouquinho, né, assim, um dia antes, às vezes de manhã, a Mila dá uma organizada e fala, lembrando a pauta de hoje, quer dizer, toda reunião tem a pauta do dia seguinte, da semana seguinte, mas às vezes a gente atualiza por conta de outros acontecimentos. Mas é bem frequente, raramente a gente desmarca, então já é um horário fixo que a gente tem entre nós, né? E aí, vocês podem pedir, a gente fala qual que é a pauta, se interessar, tá aberto. Beleza, tá bom. Tá bom? Já marquei aqui na agenda. Muito bom. Então, tá bom, gente. Valeu, gente. Excelente. Bom ver vocês todos. Obrigada. Beijo. Muito obrigado. Gente. Muito obrigada. Tchau. 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 Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Parabéns. Eu vou Ô, Emília, depois eu vou te escrever, tá bom? Eu vou te mandar um áudio daqui a pouco. Me manda. Desculpa que eu andei meio ausente, porque, cara, tava aqui com família e eu sei. jalapão, tô cheia de picada. Eu quero saber como é que foi o jalapão, foi bom? Tá bom. Então tá. Depois eu te mando um áudio já. Beijo. Beijo. Tchau. Valeu, gente. Obrigada.